Jó, capítulo 35. Eliú acusa Jó de não saber o que diz. E Eliú prossegue em suas afirmações. Pensas de fato que tens o direito de dizer, diante de Deus serei absolvido? Pois questiona, que vantagem tenho eu? Que ganho teria se abandonasse meu pecado? Eu responderei a ti e aos teus amigos que te acompanham. Atenta para os céus e observa, contempla as nuvens, tão elevadas e seguras no firmamento. Se pecares, que mal poderás fazer contra Deus? Ainda que seus pecados forem muitos, em que isso lhe afetará? Se procederes com justiça, o que lhes dará? Ou o que Deus receberá das tuas mãos? Ora, a tua impiedade poderia fazer mal a qualquer outro ser humano, teu semelhante, e a tua justiça apenas afetar aos filhos dos homens. Os homens se lamentam quando carregam os fardos da opressão, clamam e suplicam que os libertem dos braços dos poderosos. Mas não há quem rogue. Onde está Deus, o meu Criador, que durante as noites faz surgirem cânticos que nos ensinam mais que os animais de toda a terra e nos torna mais sábios que as aves dos altos céus? Ali clamam, mas Deus não responde por causa da soberba e arrogância dos perversos. Com certeza Deus não ouve gritos nem sentido, nem para eles atentará Shaddai, o Todo-Poderoso. Muito mais quando alegas que não o podes ver. A tua causa está diante de Deus, portanto, espera nele. Contudo, imaginas que na sua ira Deus parou de castigar e que nem leva muito em consideração o orgulho e a iniquidade dos homens. Assim, Jó, não adianta levar teu discurso em frente. Falas demais, porém não sabes o que estás dizendo. Jó, capítulo 36. Eliú acusa Jó de agir com arrogância. Prosseguiu Eliú, exclamando: rogo-te que sejais ainda um pouco mais paciente comigo, e lhe demonstrarei que é possível destacar outras tantas verdades em defesa das atitudes de Deus. De longe vem a minha sabedoria, eis que ao meu Criador atribuirei a justiça, pois na verdade as minhas palavras não serão falsas diante de ti. Está alguém com conhecimento e a mente sã. Deus é muito poderoso e mesmo assim não despreza nenhum dos seres humanos. Ele é poderoso e firme no cumprimento dos propósitos do seu coração. Não preserva a vida do ímpio, mas retribui com justiça aos que sofrem. Não desvia seu olhar do justo, muito diferente disso, conduz os justos aos tronos e os proclama reis, a fim de que sejam exaltados para sempre. Se estão presos irões e fortemente amarrados às cordas da tortura, então ele lhes revelará tudo quanto fizeram de errado e o quanto pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se o obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias, e se regozijarão durante todos os anos a eles reservados. Contudo, se não deram ouvidos a Deus, serão feridos pela espada e morrerão em completa ignorância. Assim os ímpios de coração acumulam ressentimento, mesmo quando Deus os agrilhoa e repreende, eles não clamam por livramento. Eles morrem jovens e a sua vida se encerra na companhia dos prostitutos do santuário pagãos. Entretanto, aos que padecem, ele os livra por meio das provações e das angústias. E em sua aflição, ele lhes abre os ouvidos. Assim também, ele quer te conduzir do meio da opressão para um lugar amplo, tranquilo e livre, para a fartura da tua mesa cheia de gordura. Mas agora acumulasse sobre ti mesmo todo o juízo que cabe aos ímpios. A justiça e o castigo de Deus estão sobre a tua cabeça. Cuida para que a tua raiva não te faça irônico e que ninguém te seduza com riquezas. Não te deixe desviar por suborno, por maior que seja. Poderia a tua riqueza ou mesmo teus mais brilhantes esforços proporcionarem a ti apoio real e alívio da aflição? Não anseias pela noite quando os povos já tirados dos seus lares? Guarda-te e não retornes à iniquidade, dai preferência ao sofrimento em vez da maldade. Deus é excelso e maravilhoso em seu poder. Quem é mestre como ele?
Quem lhe prescreveu os caminhos em que deve andar? Ou quem ousará lhe dizer, cometeste uma injustiça? Lembra-te sempre de exaltar as obras do Deus, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê, de lugares distantes os homens as contemplam. Eis que Deus é grandioso e não o conseguiremos compreender, nem mesmo podemos calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água e do seu vapor as destila em formas de chuvas. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre todos os seres humanos. Quem pode compreender como Deus entende as suas nuvens, como ele faz trovejar desde o pavilhão celeste? Observa como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que Deus governa todas as nações da terra. Ele propicia abundância de alimentos. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. O fragor da tempestade e seus trovões nos advertem sobre a sua presença. Até os animais pressentem a sua aproximação. Jó, capítulo 37. Exaltai o poder e a justiça de Deus. Ora, diante de tudo isso, meu coração bate mais forte e salta dentro do peito. Observa com atenção e inclinai teus ouvidos a compreender o trovejar da voz de Deus, o estrondo que parte de sua boca. Ele dispara seus relâmpagos e manda que esses cortem toda a extensão dos céus, ordena que se dirijam velozmente para os confins da terra. Logo após a luz, vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com a sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada pode fazê-lo voltar atrás. A voz de Deus surge maravilhosamente na imensidão, como muitos trovões. Só Ele realiza obras magníficas, muito acima do nosso entendimento. É Ele quem ordena a neve, cai, pois agora sobre a terra, instrui a chuva, transforma-te em forte aguaceiro. Deus paralisa o trabalho de cada ser humano, a fim de que todos que Ele criou sejam tomados de grande amor e respeito. Os animais se dirigem para os seus abrigos e ficam nas suas tocas. Do extremo sul sai o tufão e do recanto do norte o frio. Ao sopro de Deus reforma-se o gelo e as vastas águas se congelam. Do mesmo modo, carregam de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a face de toda a imensidão da terra, a fim de que cumpram tudo quanto lhes ordena. Deus cria as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar favoravelmente a sua terra. Ó Jó, escuta, inclina teus ouvidos para refletir sobre as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus comanda as nuvens e manda brilhar os seus relâmpagos? Sabes tu como ficam suspensas as nuvens nos céus, essas maravilhas daquele que detém o pleno conhecimento? Percebestes que em tua roupa desfalecestes de calor quando a terra é alcançada e fica amortecida sobre o vento sul? Porventura podes, como Deus, estender o firmamento, que é sólido, como um enorme espelho de bronze? Sendo assim, ensina-nos o que responderemos a ele, pois nós, por causa das trevas, não conseguimos sequer preparar nossas próprias defesas. Eu não ousaria discutir com Deus, porquanto isso seria pedir para que ele me destruísse. Pessoa alguma consegue olhar para o sol nos altos céus, depois que o vento passa e clareia o firmamento. Do norte vem a luz dourada, Deus vem em temível majestade. Quanto a Shaddai, o Todo-Poderoso, não nos é possível compreendê-lo. Ele é magnífico em poder e justiça, pleno de retidão. Deus não oprime ninguém. Por tudo isso, os seres humanos devem amá-lo com toda a reverência. Contudo, ele não dispensa sua atenção aos arrogantes e àqueles que a si mesmo se julgam sábios. Jó, capítulo 38. Deus responde a Jó em teofania. Então, eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão e indaga: quem é esse que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu
te questionarei, e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenha essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir? E quanto aos seus fundamentos sobre os que foram assentados? E quem colocou a angular, a pedra fundamental, enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo? Ou ainda, quem represou o mar, estabelecendo-lhes portas, quando este irrompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens e em densa escuridão o envolvi? Quando tracei os seus limites e o restringi mediante portas e barreiras, quando eu lhes ordenei, até aqui virás, contudo, não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. E tu, Jó, destes ordens amanhã, ou determinasse a alvorada o seu lugar, a fim de que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os perversos? A terra toma forma como barro sobre o trabalho do sinete, e tudo nela se observa como as cores de uma roupa. Mas os ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço, erguido em altivez. Jó, já fosses até os nascentes do mar, ou já passasse pelas obscuras profundezas do oceano? As portas do Seol, do mundo dos mortos, já lhe foram mostradas? Observasses os portais das densas trevas da morte? Tens alguma ideia do quanto são imensas as áreas de toda a terra? Dize-mo, de fato, se sabes algo sobre tudo isso. E mais, como se vai ao lugar onde habita a luz? E onde se localiza a residência das trevas? Conseguiria tu conduzi-las, cada qual ao devido lugar a que pertence? Conheces o caminho para a moradia delas? Ora, por certo, tu sabes bem, afinal já era nascido e os teus dias são numerosos. Porventura, entrasse nos reservatórios de neve e contemplasse os tesouros do granizo, que eu tenho guardado para o tempo da aflição, para o dia do enfrentamento e da guerra? Qual o caminho por onde se dividem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a face da terra? Que foi que abriu canais para as grandes chuvas e um caminho para as tempestades trovejantes, a fim de despejar o aguaceiro sobre a parte da terra em que não habita nenhum ser humano, ou nos desertos onde não vive ninguém, para fartar terra deserta e assolada e fazer crescer a relva verde e a nova. Porventura a chuva tem pai? Quem é o genitor das gotas de orvalho? Do ventre de que não vem o gelo? E quem gera e dá à luz a geada que cai dos céus? Quando as águas se tornam duras como rocha e a superfície do abismo se congela. Podes amarrar as maravilhosas constelações estelares, atar a Pleiade ou saltar os laços de Orion? Podes fazer surgir no tempo certo a alva, a estrela da manhã, ou guiar a ursa e suas estrelas filhas? Conhece as leis do universo, ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Podes erguer tua voz até as nuvens, para que muitas águas venham em inundação e te cubram? Porventura, és tu quem envia os relâmpagos e eles te respondem? Eis que aqui estamos. Quem concedeu sabedoria aos corações e a razão à mente? Afinal, quem tem entendimento para compreender as nuvens?
Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus quando o pó se funde em massa e os torrões da terra se apegam uns aos outros? Ora, és tu que caças a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões e seus filhotes quando se agacham em suas tocas ou passam horas à espreita no matagal? Quem prepara para o corvo o alimento, quando sua ninhada clama a Deus e andam vagando por não ter o que se alimentar?